Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. O desafio do vídeo de hoje é o seguinte: temos aqui que encontrar dois números que quando você soma eles dá igual a 1 e quando você multiplica eles também é igual a 1. Você consegue pensar em dois números que satisfazem essas duas equações aqui? Esse é um sistema não linear, né, por causa que temos uma multiplicação aqui, e a gente vai resolver juntos para descobrir o resultado desse problema, tá bom? Se você for novo por aqui, se inscreva no canal, trago vídeo de matemática todos os dias para vocês. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Então deixa aquele like para fortalecer e convide mais gente para poder assistir também aqui o professor, beleza? Primeira coisa que a gente tem que pensar, gente, é se a gente consegue fazer de cabeça. Você consegue pensar em dois números que quando você soma dá 1 e quando você multiplica dá 1? Pode ser qualquer número, pensa aí, faça com calma. E se você não conseguir, tente aí resolver junto comigo esse sistema. De cabeça é muito difícil, gente. Não dá pra gente pensar num número que somado dá 1 e multiplicado dá 1. É claro que existe, né, alguma forma de você conseguir fazer isso de cabeça, mas exige um treino ali, né, porque não são números tão simples que vão dar aqui o nosso resultado. Vamos resolver juntos pra gente ver quanto que vai dar isso aqui e tirar a nossa curiosidade, beleza? Primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar aqui, gente, uma solução para esse sistema. E para isso a gente vai utilizar o método da substituição. A substituição vai fazer o seguinte: vou chamar essa equação aqui de número 1 e essa aqui de número 2, só para a gente ter aqui uma sintonia de informações, tá? Na equação número 1, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar x mais y e vou passar o y lá para o outro lado e vou isolar, tá? Ele. Na verdade, pode ser. X é igual a 1 menos y. Em outras palavras, eu estou subtraindo y em ambos os membros da igualdade, tá? Então eu tenho aqui essa primeira parte, essa primeira mudança que eu fiz aqui nas equações, tendo em vista que a gente deseja encontrar o valor de x e y. Ao ter esse valor aqui, eu vou substituir o valor de x, que é igual a 1 menos y, na segunda equação, tá? Então, na segunda, eu vou colocar assim, ó, em 2, que é para a gente situar que a gente está indo agora na segunda equação, eu vou substituir no lugar de x, perdão, 1 menos y. E aí vai ficar o seguinte: o x vai ser 1 menos y, entre parênteses, tá bom? Porque ele vai multiplicar isso aqui, tudo vai multiplicar o y, igual a 1. Olha que legal. Temos aqui uma equação para poder resolver, que só depende de y. Então a gente precisa encontrar o valor de y nessa equaçãozinha aqui. Para isso a gente vai desenvolver primeiramente essa distributiva aqui, ó. Y vezes 1 e y vezes menos y. Vai ficar, eu vou colocar na ordem do quadrado primeiro, tá? Y vezes menos y é menos y ao quadrado. Y vezes 1 é mais y, igual a 1. Muito bem. Agora eu posso isolar toda a minha equação e igualar a zero para eu poder usar a fórmula de Bhaskara, né? A fórmula resolutiva. Esse 1 eu trago para cá, vai ficar menos y ao quadrado mais y menos 1 igual a zero. Para facilitar ainda mais a nossa vida, eu posso multiplicar por menos 1 para o nosso primeiro termo ficar positivo, tá? Isso não muda nada na equação e vai ficar mais interessante, tá? Vezes menos 1. E vai ficar como? Vai ficar y ao quadrado, é só trocar o sinal. Menos y, eu vou trocar o sinal de todo mundo, tá? Mais 1 igual a zero. Com essa equação aqui de segundo grau, a gente vai encontrar dois possíveis valores para o valor de y, tá? Incógnita y. E a gente precisa encontrar aqui a solução dessa equação. Para a gente fazer isso, vamos lembrar da fórmula do delta. O delta, ele é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Você lembra dessa fórmula? A fórmula da equação de segundo grau? E, tendo o delta, a gente consegue descobrir o y, que vai ser igual a menos b mais ou menos a raiz desse delta, dividido por 2a. Aí você pode se perguntar, o que é a, o que é b, o que é c, o que é delta, né? Esses são os coeficientes da equação do segundo grau. Toda equação do segundo grau pode ser escrita assim, ó. Ax ao quadrado, vou fazer uma separação aqui, tá? Mais bx mais c igual a zero. Ela tem essa fórmula geral. Quem acompanha o x ao quadrado é o a, quem acompanha o x é o b,
E quem está sozinho e não depende do x é o c. No caso aqui é y, tá? Mas qualquer incógnita que seja, vale essa relação, tá bom? Então, nesse caso, a gente tem que quem acompanha o y ao quadrado é o meu a. Então, o a nosso é igual a 1. Olha lá, quando não tem nada, é 1, né? O nosso b, ele vai ser igual a menos 1, porque está menos y, quer dizer que eu tenho menos 1 vezes y, tá bom? b igual a menos 1. E o c é quem está sozinho, que no caso aqui é 1. Tendo esses três coeficientes, a gente consegue calcular o delta e depois consegue encontrar os valores de y, tá? Vamos primeiro calcular o valor de delta. O delta será igual a b ao quadrado menos 1 ao quadrado. Coloquei entre parênteses porque o sinal de menos ele é muito importante e vai fazer diferença ali, tá? Menos 1 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 1 também. Então, olha que legal. O delta será menos 1 ao quadrado é 1. Menos 4 vezes 1 vezes 1 é 4. Logo, o nosso delta é igual a menos 3. Aí você que já tem um pouco de experiência com as equações de segundo grau vai pensar, raiz de número negativo, né? Porque eu vou extrair a raiz desse delta. É isso mesmo, tá? Esse número aqui, os dois valores não são tão triviais porque eles são números complexos. E aí, esses números complexos vão aparecer exatamente da raiz desse número negativo. Vou grifar o delta aqui para a gente poder utilizar na fórmula agora, tá? O nosso y, então, ele vai depender desse delta e depender do b e do a. Então, a gente vai fazer aqui, ó, y igual menos b. O nosso b é menos 1, então vai ficar menos 1. Vai ficar positivo. Mais ou menos a raiz do delta. No caso aqui, menos 3. Sobre 2 vezes 1, que é o nosso a. 2 vezes a, 2 vezes 1. Olha que legal. Temos que resolver agora essa expressão numérica aqui, né? Vamos começar com menos 1. O jogo de sinal vai ficar positivo. Então, y é igual a 1, mais ou menos agora. Qual é a raiz de menos 3? Vamos fazer uma chamadinha aqui, tá? Raiz de menos 3 é a mesma coisa que raiz de menos 1 vezes 3, tá? Essa raiz eu consigo separar em multiplicação de raiz, então vai ficar raiz de menos 1 vezes raiz de 3. Tá? Raiz de menos 3 é igual a raiz de menos 1 vezes raiz de 3. Por que eu fiz isso? A definição dos números complexos é a seguinte. I, que é um número imaginário, que é uma característica especial dos números complexos, quando você eleva ele ao quadrado, é igual a menos 1. Por definição, tá? Essa é uma definição do número imaginário. Se a gente extrai a raiz em ambos os lados, teremos que I é igual a raiz de menos 1. Olha que legal. I é igual a raiz de menos 1. Se eu tenho que I é igual a raiz de menos 1, é só substituir ali. Então, raiz de menos 3 é igual a I raiz de 3. A raiz de 3 não tem solução assim racional, né? É um número irracional, então a gente pode deixar ela desse jeito mesmo, tá? Então, aqui no lugar de raiz de menos 3, a gente vai colocar I raiz de 3. I, que é o número imaginário, raiz de 3. Olha que legal, hein, gente? Tudo isso sobre 2 vezes 1, que é 2. Agora é só a gente separar em y' e y duas linhas. Y' será igual a 1 mais I raiz de 3 sobre 2. Esse é um possível valor para y, tá? Eles vão ter dois possíveis valores. Então, o segundo valor, y duas linhas, é igual a 1, só que agora eu vou utilizar o sinal de menos. Menos I raiz de 3 sobre 2. Então, temos aqui os dois valores de y, inclusive já fazem parte da nossa solução. Então, eu já vou fazer uma ondinha neles aqui, tá? O primeiro valor de y da solução é esse, e o segundo valor de y da solução é esse. Isso é uma coisa muito comum nas equações que não são lineares, tá? Nas soluções de sistemas não lineares. A gente tem mais de uma possibilidade de resolução, tá? Temos uma possibilidade para y e outra. E agora a gente precisa encontrar os parzinhos, né? O x correspondente a cada um dos y. Para isso, a gente vai fazer o seguinte. Vamos separar aqui.
Se eu pegar o y' igual a esse valor aqui, y' igual a 1 mais i raiz de 3 sobre 2. E eu substituir em alguma das equações, eu sugiro que vocês substituam na primeira, para ficar mais fácil de fazer as contas, a gente encontra o valor de y. Vamos encontrar aqui na primeira equação. Ó, o x, que eu vou chamar de x', vai ser igual. Vou fazer de branco para ficar um pouco melhor para vocês, tá? Aqui, né? X' é igual a 1 menos y. Então vai ficar 1 menos o valor de y. 1 mais i raiz de 3 sobre 2. Sobre 3. Opa, sobre 2. Eu coloquei 3 aqui, mas é sobre 2. Sobre 2. Muito bem. Agora é só fazer o MMC, tá? Então vai ficar x' igual a 2 menos 1 mais i raiz de 3 sobre 2. 2 menos 1 é igual a 1. 1 mais i raiz de 3 sobre 2. Olha que legal. Muito bem. Agora, ó, vai ficar aqui 2, tá certo? 2 menos 1, 2. Muito bem. Essa é a primeira solução. Agora a gente vai encontrar a segunda. Se eu pegar agora y duas linhas igual a 1 menos i raiz de 3, uma coisa, ó, um erro muito comum que as pessoas cometem e eu acabei cometendo. Esse sinal de menos que está aqui fora, ele tem que fazer um jogo de sinal aqui dentro, então o menos aqui também vai ficar negativo, tá? Então aqui, ó, é negativo, tá? Muito bem. 1 menos, tá? Que bom que eu consegui corrigir, consegui notar antes do final do vídeo, né? Aqui é menos e aqui vai ficar 1 menos i raiz de 3 sobre 2. Agora a gente vai utilizar a mesma fórmula, só que agora para esse y, tá? O x, duas linhas, vai ser igual a 1 menos i raiz de 3 sobre 2. E aí aqui x, duas linhas, então, será igual a 2 menos 1, aqui troca o sinal por causa do sinal de menos, tá? Mais i raiz de 3 sobre 2. E agora é só resolver. X duas linhas é igual a 2 menos 1, 1. Mais i raiz de 3 sobre 2. Então, quais são as soluções do problema? São essas aqui, ó. x1 e x2, né? X' e x duas linhas são as duas possibilidades para x. E o x' faz par com y' e o x duas linhas faz par com y duas linhas. Então, respondendo à pergunta, os números que somados dão 1 e multiplicados também dão 1 são 1 mais i raiz de 3 sobre 2 e 1 menos i raiz de 3 sobre 2. E pode trocar a ordem, porque é comutativa, tá bom? Agora vamos aqui resolver essa questão. Antes de mais nada, devemos perceber que nessa questão tem aqui os nossos parênteses. E sempre que tem parênteses em uma expressão numérica, a gente deve resolver ele primeiro. Só que tem um problema. Dentro desses parênteses, olha os valores que eu tenho aqui sendo operados com esses operadores aqui, ó. 9 fatorial dividido por 8 fatorial. Essa parte tem que ser feita com cuidado e, claro, eu vou fazer junto com vocês aqui no cantinho para mostrar uma forma interessante de se resolver simplificando antes de abrir todas as contas, porque senão vai ficar algo muito difícil. A primeira coisa que a gente tem que fazer é decidir aqui qual é o valor desses fatoriais. Para isso, a gente vai usar a definição e eu vou mostrar para vocês como que faz. O 9 fatorial, que é a primeira que a gente tem aqui, ó, ele é, por definição, a multiplicação de todos os números menores ou iguais a 9 até chegar no 1, números naturais, beleza? Então vai ficar o seguinte, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Muito bem. Não cabe a nós agora, nesse momento da questão, tentar resolver todas essas multiplicações. E eu vou mostrar para vocês por que isso não é interessante e vai aparecer aqui a parte importante para a gente dessa parte, tá bom? O 8 fatorial, que é a mesma coisa, só que agora eu vou começar do 8, vai começar então
fazendo essas multiplicações. 8 vezes 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. E aí, olha que interessante, eu vou aproveitar essa listagem que eu fiz aqui, não vou resolver essas multiplicações, para mostrar para vocês o seguinte: as duas operações, né, os dois operadores aqui, estão sendo divididos um pelo outro, ou seja, 9 fatorial dividido por 8 fatorial. Então perceba uma coisa interessante. No 9 fatorial a gente só tem multiplicações e no 8 fatorial a gente só tem também multiplicações. Então, com isso a gente consegue fazer com que a simplificação apareça e isso vai dar muito certo na hora de resolver essa questão. Por exemplo, se a gente fizer esse dividido por esse, a gente pode simplificar os fatores aqui, começando pelo 1, que não faz tanta diferença, né? Mas os outros vão fazer diferença. O 2 eu posso simplificar com 2, o 3 eu simplifico com 3, o 4 simplifico com 4, e assim, gente, eu vou fazendo todos esses cortes, desde que tenha um número igual em cima e um número igual embaixo. Eu consegui cortar todos os 8 primeiros valores, tá? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Só sobrou pra gente o 9, que é do maior, no caso é o dividendo, né, o número que está sendo dividido. Então o resultado dessa divisão é exatamente esse 9 aqui, ó, o sobrevivente dessa batalha, né, dessa simplificação que a gente teve. Então, posso colocar aqui então, tá? Que esse resultado aqui vai dar 9. Então vai ficar 7 ao quadrado, vou colocar aqui embaixo, tá? Mais 8 vezes o resultado, que a gente acabou de ver que é 9, então 8 vezes 9. Excelente, gente, chegamos numa parte e olha como que ficou bem mais simples agora para resolver essa expressão. Depois de um passo a gente já tira todos os problemas maiores e agora fica bem mais fácil de resolver. Entre essas três operações, potenciação, adição e multiplicação, a primeira que devemos resolver é a potenciação. Então a gente vai resolver esse 7 ao quadrado aqui, ó. Inclusive posso listar ele aqui, ó, para a gente resolver separadamente e depois eu só coloco o resultado aqui. Por definição, o 7 ao quadrado ele funciona da seguinte maneira, assim como todas as potências, tá? O número que está aqui embaixo é chamado de base e ele se repete em uma multiplicação sucessiva a quantidade de vezes que está aqui no expoente. Então, se eu tenho 2 aqui, eu vou multiplicar por 7 vezes ele mesmo 2 vezes, ou seja, 7 vezes 7. E aí fica tranquilo, 7 vezes 7, 2 fatores 7, é essa a definição do 7 ao quadrado. 7 vezes 7 é igual a 49. E olha só como que ficou legal. Gente, 49 é um quadrado perfeito, inclusive. Fica bem legal de lembrar isso aqui na hora da resolução. Então, eu vou colocar no lugar dele o 49 mais o 8 vezes 9, que é aqui um elemento bem clássico, né, da nossa tabuada. Se você já sabe a tabuada, isso vai ficar bem fácil, tá? 8 vezes 9 é igual a 72. Olha que legal. Basta que a gente faça agora 49 mais 72. Se a gente fizer 2 mais 49, vai ficar 51. 51 mais 70 vai ficar igual a 121. Fiz de cabeça, mas se você quisesse resolver aqui tranquilamente, monta a continha, faz a adição, não tem problema nenhum, tá bom? 121 é o resultado dessa nossa expressão numérica. Vou até circular aqui, vou fazer um quadradinho, né? Como sendo aqui o destaque da nossa questão. Esse é o valor que desejávamos encontrar, só que o desafio secundário agora, né, está por trás aqui dessas alternativas, eu convido você a tentar resolver também. A segunda parte da questão é descobrir qual desses valores aqui representa pra gente o 121. Você consegue resolver? Então vamos aqui resolver cada uma dessas operações e descobrir qual delas vale 121. Começando pelo 5 primorial, esse símbolo de hashtag é o primorial, e esse primorial ele depende exclusivamente de um conjunto numérico muito importante na matemática, chamado de números primos. E o próprio nome, né, primorial, já nos remete a essa informação, tá bom? Então os números primos são aqueles números naturais, inteiros, né, que possuem apenas 2 divisores. E aí, aqui tem uma lista enorme, infinita de números, mas eu vou listar apenas os primeiros, porque já vai ser suficiente para a gente calcular aqui esses valores necessários, tá bom?
Os números primos são aqui pra gente o 2, 3, 5, 7, 11, e depois ele vai se espaçando cada vez mais, tá? Esse conjunto fica enorme, infinito, mas pra gente aqui, esses primeiros, que são os mais importantes, já basta pra gente poder resolver, tá bom? Qual que é a definição do 5 primorial, pessoal? Vai funcionar da seguinte forma. A gente vai pegar os valores primos menores ou iguais ao número que está sendo aplicado aqui e vamos fazer uma multiplicação. Então, quais são os números primos menores ou iguais que 5? Se a gente olhar na nossa lista, temos o 2, que é menor que 5, temos o 3, que é menor ou igual a 5, e claro, obviamente, temos o 5. O próprio número é um número primo, então ele também entra na multiplicação que define esse primorial. Beleza? Não se esqueça disso. Então vai começar aqui, vai ficar 5 vezes 3 vezes 2. E basta que a gente faça essa multiplicação e encontramos a resposta. 5 vezes 3 dá 15 e 15 vezes 2 é igual a 30. Ficou bem pequenininho, né? Comparado com o valor que tem dado o nosso resultado. Então 30, que é esse valor aqui do 5 primorial, não é a nossa resposta. Já podemos eliminar a primeira opção de resposta dessa questão, beleza? Vamos para a segunda e vamos ver quanto que dá aqui pra gente o 5 fatorial. Diferente do primorial, a gente não precisa agora dos números primos. A gente basta conhecer os números naturais e, claro, multiplicar os menores ou iguais àquele número que está sendo aplicado, que no caso aqui é o 5. A gente já viu como é que funciona. Com o 9 e com o 8, basta fazer a mesma coisa com o 5. Então vamos começar no 5 e vamos multiplicar os antecessores. 4, depois o 3, depois o 2, e vamos pegando até chegar no número 1, que é o último sempre do fatorial, beleza? Para fazer essa multiplicação não tem dificuldade. 5 vezes 4 é igual a 20, 20 vezes 3 é 60, e 60 vezes 2 é igual a 120. Olha só, gente, por uma unidade, a gente não chega nessa resposta e já marcávamos aqui a alternativa letra B. Mas por causa dessa uma unidade, a gente deve eliminar essa opção, porque não é a resposta correta, tá bom? Embora seja muito próximo, deu até dó, né? 120 não é o nosso resultado, a gente queria encontrar o 121. Então, eliminamos a letra B também. A próxima operação que a gente tem é para a gente uma potenciação, de novo, né, para a gente poder relembrar. Só que agora, ao invés de ser 7 ao quadrado, a gente tem 7 ao cubo. Como que funciona uma potência que tem expoente 3, as chamadas potências cúbicas? A gente vai fazer da seguinte forma. O número ele vai se multiplicar, né, multiplicar por ele mesmo a quantidade de vezes que está no expoente. Como nesse caso são 3, basta que eu repita 7 aqui, né? 3 vezes na multiplicação. Ou seja, 7 vezes 7 vezes 7. Essa é a definição do 7 ao cubo. São 3 fatores número 7. Então, definimos aqui a potenciação de base 7 expoente 3. Basta que a gente faça agora a multiplicação. Essa primeira, 7 vezes 7, a gente já fez. 49. Então basta que agora eu faça 49 vezes 7 e eu encontro o cubo de 7, tá? Vamos fazer a conta porque essa é mais difícil de fazer de cabeça, mas na hora que monta aqui fica muito fácil. 7 vezes 9, e aí vem a tabuada novamente, tá? Isso requer aqui uma habilidade de lembrar da tabuada. Isso provavelmente você já deve estar exercitando, fazendo os exercícios aqui todos os dias. Então, já sabe, se quer exercitar todo dia, já se inscreve no canal, tá bom? Não esquece disso não, porque senão é muito... Você não vai acompanhar, né? Daí vai perder e não vai treinar todos os dias, beleza? Então 7 vezes 9 é 63, a tabuadinha. Sobe o 6 aqui. 7 vezes 4 é 28, com 6 vai ficar 34. Ó, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Só somar 6, beleza? 343 é o valor dessa nossa potenciação. É um valor legal, interessante, simétrico inclusive, né? Mas não é a nossa resposta. Não era isso que queríamos, beleza? Agora, chegamos na última opção, que é o 11 elevado ao quadrado.
Essa potenciação tem a mesma definição das outras, então basta que eu repita o 11 duas vezes na multiplicação. Então vai ficar 11 vezes 11. E aí aqui é muito fácil, né? 11 vezes 11, isso aqui, gente, é igual a 121. E essa aqui é a nossa resposta. Portanto, o resultado dessa nossa questão, a alternativa letra D. Se você marcou essa questão, você marcou essa alternativa, né? Perdão. Você acertou essa questão. Meus parabéns. Eu te vejo no próximo vídeo. Esse aqui é o vídeo de hoje, não tem mais nada para acrescentar. Só tenho a pedir para você curtir esse vídeo, comentar, deixar nos comentários aí qual foi a sua opinião sobre essas resoluções e se você gostou ou não, beleza? Chame um amigo, convida ele para vir assistir aqui junto com a gente os vídeos de matemática todos os dias, se inscreva e eu te vejo amanhã no vídeo novo que eu vou trazer para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até lá!